Boa tarde. Eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre a infra do data center do Grupo Globo e a nossa ferramenta de automação do provisionamento de redes. Eu entrei para a Globo em 2014 como estagiária, estou fazendo 3 anos agora. E o meu maior interesse era tanto na parte de infra como na parte de desenvolvimento, que foi a parte legal de entrar para a minha equipe. A minha equipe é de suporte telecom. A gente é responsável pelo projeto e desenvolvimento de tudo relacionado ao data center. A gente gerencia as redes. O Grupo Globo possui o nosso objetivo, né, como a equipe responsável pelo data center, é garantir que todo o conteúdo online do Grupo Globo esteja disponível no portal. Isso significa gerenciar equipamentos, redes, entre outras coisas do data center. Com isso, no ano que eu estava entrando, foi iniciado o projeto do novo data center. A ideia era garantir uma estrutura padronizada e automatizada. Com isso, a gente acabou escolhendo a arquitetura de data centers PineLeaf, que possibilita escalabilidade, alta disponibilidade e segregação física e lógica das redes. Mas o que é essa arquitetura SpineLeaf? Basicamente, a gente tem uma linha de 4 switches, que seriam os spines. Eles são como se fosse o núcleo da rede. E os equipamentos são distribuídos no que a gente chama nos racks. Cada rack vai possuir 2 leafs, que são os switches que fazem realmente a comunicação, e abaixo dele ficam os servidores, balanceadores e outros equipamentos de rede. A gente conecta o primeiro leaf nos 2 spines e o segundo leaf nos 2 últimos spines. Isso se repete para todo rack que sobe. Com isso, a gente consegue garantir o Equal Cost Multipath, que significa que se um servidor de um rack A fosse comunicar com outro servidor de um rack B, ele sempre vai ter o mesmo número de saltos de roteamento. Então, é sempre... E além do Layer 3, que a gente utiliza o roteamento BGP entre os switches, o que já balanceia entre todos aqueles links, todo o tráfego. A escalabilidade e alta disponibilidade, elas são garantidas se vocês repararem, todos os equipamentos são duplicados, como se eles tivessem irmãos. Você tem o Spine 1, o Spine 2, o Spine 3 e o Spine 4 e os 2 leafs do rack. Eles possuem a mesma configuração, cada par desse. Então, se, por exemplo, o leaf 1 que está ligado no Spine 1 e no Spine 2, se o Spine 1 caiu, ele continua passando o tráfego todo pelo Spine 2. Assim como o leaf 2 está ligado nos outros 2 spines. Um deles caiu, continua tendo saída para o tráfego. Tendo os 2 leafs no mesmo rack, um deles caiu, o outro ainda mantém. Então, a gente consegue garantir a alta disponibilidade com a redundância. E a escalabilidade, ela surge com esse conceito do rack. O rack no data center é como se ele fosse um módulo. É uma forma de modularizar, entre aspas, a infra do data center. Então, você tem novos servidores, está aumentando
a necessidade de aplicações, de qualquer coisa do tipo, você sobe um novo rack, que você aumenta a banda e as máquinas disponíveis. Se um deles cair também, é completamente independente, não vai impactar em nada na infraestrutura no geral. E a segregação física e lógica de ambiente, ela é feita além do rack, que é independente, então acaba sendo uma segregação física. E a gente utiliza também o conceito de ambiente na Globo. O ambiente é uma segregação lógica, então a gente tem máquinas que ficam na borda, que realmente acessam conteúdo da internet, para produtos que precisam de maior eficiência, velocidade, essas coisas. A gente tem o ambiente de back-end, que são máquinas que não têm necessidade de serem acessadas de fora, por exemplo, um banco. Front-end, a default e de gerência. Com essa segregação lógica, é como se a gente tivesse 5 switches dentro de uma caixinha só. Então, eles realmente não se veem. As máquinas não sabem que a outra está ali. Se alguém conseguir pegar uma máquina de borda, por exemplo, não vai conseguir sair daquela, vai ficar meio que ilhado naquela VRF, ele não consegue nem visualizar as outras. Alguns dados da nossa infra. Atualmente a gente está com aproximadamente 1.7K ambientes entre esse de front-end e back-end. 6.7K de redes alocadas e 11 mil equipamentos, entre roteadores, switches, balanceadores, servidores físicos e lógicos. Só que somos uma equipe de 9 pessoas e a gente precisa administrar tudo isso. Acaba ficando impossível. Com isso, a gente desenvolveu a nossa principal ferramenta, né, que é a Globo Network API, que o conceito dela começou em 2009. O pessoal, na época, utilizava Excel para gerenciar as redes. Obviamente, não deu muito certo. Depois evoluíram para uma página wiki, também não foi muito legal. E é isso, começaram a desenvolver a Globo Network API, para ajudar a documentar e gerenciar toda essa rede, todos esses equipamentos. É uma ferramenta de código aberto, RESTful, desenvolvida em Django e Python, e completamente independente dos fabricantes dos equipamentos. A gente consegue garantir essa independência com os plugins. O banco dela é MySQL, a gente armazena os dados das redes, dos equipamentos, modelos, fabricantes, templates para cada um dos equipamentos, permissionamento de usuários, além dos logs de evento. Isso aqui é só para mostrar um pouquinho da complexidade do banco de produção. Tirei esse print um pouquinho antes de vir. É bem extenso. A terceira versão da API a gente está começando a atualizar para utilizar filas. Já a grande parte das funcionalidades já estão utilizando filas, que ajudou bastante com a integração com outras APIs da parte de infra, como a CL API, que foi desenvolvida pelo pessoal do suporte de segurança para permissionamento, além da cloud e outros produtos. Mas a parte mais legal da API mesmo está na parte dos plugins. São eles que permitem que a API fique independente dos fabricantes, para que ela não fique obsoleta nesse sentido. Isso aqui é só um printzinho do plugin desenvolvido para um switch Dell.
Os plugins, eles a princípio estavam em Perl. A gente já conseguiu atualizar tudo para usar Python. A gente utiliza o PyMicron para fazer o SSH para os equipamentos. E interage com a API do fabricante, seja os switches Dell, Cisco, Brocade ou balanceadores F5 e o próprio Brocade também. O CAD-VLAN é uma interface web que faz as consultas na API e facilita bastante a vida das equipes de suporte e de operação 24/7. Ali a gente consegue fazer quase tudo. A gente está melhorando agora as interfaces, melhorando a usabilidade. Mais alguns dados. Quando começou a migração do data center em 2014, que foi quando eu entrei, a gente tinha uma demanda por uma nova funcionalidade. A cada rack que a gente subia, levava em torno de 2 dias. Eram 2 dias de trabalho de um analista. Atualmente, a gente está com 53 racks em produção, o que totaliza 165 racks. Isso só em uma sala do data center. Ela foi projetada para ter 118 racks. Cada rack desse tem 10 ambientes associados, 33 VLANs alocadas, 33 redes, e como o roteamento, a comunicação entre os switches é feito por BGP, são 30 enables que têm que ser configurados. Isso significa que precisamos de 9 arquivos de configuração do switch, sendo que 3 deles são switches novos, é o rack que está subindo, os 2 leafs com o seu switch de gerência, e cada arquivo desse possui 600 linhas de comando, de configuração. E os outros 6 arquivos são um pouco menores, mas também bem grandes, que seriam dos spines e dos out of band. Isso aqui é um exemplozinho de um procedimento que a gente seguia para poder subir um rack. Coloca o switch no rack, passa cabo, coloca na rede, procura IP livre para gerência, coloca console, coloca configuração básica, aloca VLAN, aloca interface, configura BGP. Então, imagina fazer isso para 118 racks. Por isso que demorava tanto. E foi aí que surgiu essa nova funcionalidade para poder automatizar todo esse processo. Não era seguro, não era saudável, não era viável. A possibilidade de ocorrer erro humano era muito grande. E aí foi desenvolvida a funcionalidade do data center. Basicamente, eram 4 passos. A parte de cadastro na API, que especialmente da parte do Fabric, acaba sendo um pouco mais extensa. A API gera esses arquivos de configuração e faz o deploy para os equipamentos. E com o ZTP, que é a possibilidade do switch se autoconfigurar, é o último passo. Esse aqui seria a parte do cadastro do data center, e é mais a título de documentação. Você coloca o nome, a localidade dele. A parte de documentar o Fabric. Aí aqui você já utiliza, a API já utiliza o nome para padronização das VLANs e dos ambientes. Ali não ficou muito legal, mas ali você coloca quantos spines vai ter nessa sala, quantos leafs por rack e o número total de rack. Isso vai ser importante na hora que pegar o bloco de rede de cada ambiente para poder dividir por toda essa estrutura. Então, você finalmente seta os parâmetros das redes mesmo. Como eu disse, são 5 ambientes principais. E você vai especificar o range PV4 e PV6, como que ele vai ser dividido pelos spines, pelos racks,
as VLANs, tudo isso, a AS do BGP, todas essas configurações. E com isso você encerra a parte de configuração da sala do data center mesmo. Aí a cada rack você coloca as informações dele, o número do rack, o nome dos switches, o MAC address. Isso aí vai ser importante para a parte de configuração dele. Tá, terminei de fazer essa configuração. Isso vai ser salvo na Global Network API, que vai gerar esses arquivos de configuração para os leafs. Aí são arquivos de configuração inicial. Isso aqui é o template que a API utiliza para gerar esse roteiro do arquivo de configuração. É só um print do início, são 17 páginas, não tinha como colocar aqui. Mas você está configurando do zero mesmo, está falando para ele que você vai usar VRF, está informando para ele qual é o nome dele, está configurando IPs, tudo, interface. Tendo esse arquivo, a API interage com o Foreman, que é uma ferramenta de automação utilizada pela equipe de suporte SO para automatizar DHCP e TFTP. Com esse cadastro, ele informa para o Foreman o DNS, IP de gerência, modelo, marca, e já envia esse arquivo gerado. Então, você tem um switchzinho lá, está cabeado, está na rede já, e ele comunica com o Foreman, busca essas informações, é quase um quem sou eu, para que eu estou aqui, e o Foreman explica isso para ele e dá esse arquivo de configuração. Então, se necessário, ele já se atualiza, ele já se configura, rebuta e já está em produção, exceto pelo outro pedacinho, que seria aqui, quando a API está gerando o arquivo de configuração dos outros switches, que seriam os spines e o out of band. Aqui é mais simples, ele gera esses arquivos de configuração, deixa numa pasta de TFTP e sobe essa configuração para o spine. Aí sim está tudo funcionando. Então, basicamente, um procedimento de 2 dias, que dava um trabalho enorme para um analista, ele é feito quando você já fez a parte o cadastro do Fabric. A cada hack ele é feito em 5 minutos. Bom, era isso. Queria mostrar um pouquinho, só dar uma palhinha do que está acontecendo na parte de infra. Tem os dados ali, não está muito legal, qualquer coisa pode falar comigo depois. Se quiser dar uma força, a API é código aberto, está no GitHub da Globo.com. E tem um e-mail para entrar em contato com a equipe, que é subtel@corp.globo.com. Só isso. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Oi. A interface do CAD VLAN é aberto também ou só API? Desculpa. A interface do CAD VLAN também é aberta. Ela se comunica com a API através de um client. Todos eles estão no GitHub. E é o que mais precisa de ajuda, viu? A usabilidade do CAD VLAN não é lá grande coisa, não. Reclamam muito. Mais alguém? Obrigado. Primeiro, parabéns pela palestra, foi muito legal. Obrigada. Estes equipamentos, eles já são do segmento de SDN ou eles ainda são equipamentos mais básicos, entre aspas? Tem os dois. A gente já está, isso é projeto futuro,
Inclusive, já tem uma parte do código da API no repositório da Prevê. A gente está desenvolvendo já um projeto com SDN, mas essa parte em específica não é relacionada. A gente ainda está começando a desenvolver, está em dev ainda, dev QA. Está meio novo ainda. Certo. E no que já tange SDN, prova-se os benefícios ou ainda é uma interrogação? Olha, eu não estou diretamente na parte do projeto do SDN, mas o que eu vejo é que os resultados são bons, porém, o problema é a documentação, né? Então, o pessoal está realmente envolvido com a comunidade e desenvolvendo juntos mesmo, pegando bug e tentando resolver, porque é tudo bem recente, não tem nada muito bem documentado. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que eles estão tendo. Inclusive, se você quiser mandar um e-mail, assim, o pessoal está super aberto para trocar ideias e falar mais sobre o que está acontecendo, trocar dicas. É bem legal. Tá legal, muito obrigado. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa a minha ignorância, mas eu não entendo muito dessa parte, não. Eu acho que minha pergunta pode parecer meio boba. Você diz que aumentou a confiabilidade do seu sistema com a redundância de banco de dados, correto? Não exatamente. Isso acontece também, só que a parte da redundância que eu falei foi mais de equipamento mesmo, foi redundância de infra. Ah, sim. Então, os seus dados eles não são redundantes, né? Você não guarda dados iguais em servidores diferentes, assim. A gente guarda também. É porque, olha só, essa parte que eu estou falando é muito específico dessa parte de gerência de infra. Os produtos da Globo.com, se você for pegar como funciona o banco do Cartola, de outros produtos, cada um tem a sua arquitetura. Eu nem saberia falar sobre isso. A equipe que falaria melhor. Se tratando da Network API, a gente tem, sim, redundância de bancos. Tem o banco principal e tem o backup, se alguma coisa acontecer. A gente costuma fazer isso com tudo. A API, inclusive, roda em uma máquina e tem uma outra rodando em backup. Então, se essa máquina cai, vai chavear para outra. Isso, geralmente, é quase um procedimento padrão dentro da infra. Mas, naquela hora, eu estava falando mais dos switches mesmo. A gente costuma ter 2 switches para cada posição, vamos colocar assim. Tem 2 spines com a mesma configuração, o spine 1 e o spine 2, o spine 3 e o spine 4 também tem a mesma configuração. Então, se um deles cair, você continua tendo saída pelo outro. Entendi. Obrigado. Beleza, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí.